Pessoal, e no caso de homicídio contra menor, teriam os pais, direito de pensão contra o autor do ilícito? A resposta, eu já adianto que é sim, né? Se a vítima for menor de 18 anos e não trabalhar, mesmo que não trabalhe, né? Os pais poderão pleitear pensão indenizatória? A resposta sim. Isso é matéria já sumulada no STF, né? Nem recurso mais adianta contra essa situação. É indenizável o acidente que cause a morte do filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado. Então a resposta é sim. Mas aí vem uma questão interessante: por quanto tempo? E também por qual valor, né? Pessoal, com relação ao tempo, os tribunais têm o raciocínio seguinte: um filho menor, normalmente ele começa ali a trabalhar como aprendiz aos 14 anos e já começa a ter algum rendimento e ajuda nas casas, né? Essa é a realidade do Brasil, né? As pessoas, os filhos menores ajudam na manutenção da casa porque nós vivemos num país pobre, né? Então, 14 anos esse menor começa a trabalhar e ele normalmente trabalha, né, a vida inteira, mas até os 25 anos ele ajuda em casa. 25 anos ali ele talvez está se graduando, indo embora trabalhar, ou ele se casa, mas o normal é que ele deixe de contribuir com as despesas da casa aos 25 anos, seja pelo casamento, seja pela colação de grau, ou seja por outro motivo. Então, na verdade, com relação ao tempo, nós temos que um filho menor colabora com seus pais pelo tempo de 11 anos. Então, o tempo vocês já sabem, né? Como é que nós tiramos esse número. E o valor 2/3 do salário mínimo. 1/3 o menor usa para ele, para suas mantenças, e 2/3 ele normalmente é o valor maior que ele ajuda em seu domicílio, tá certo? Então tá aí. Em acidente automobilístico com falecimento de menor de família pobre, a jurisprudência do STJ confere aos pais pensionamento de 2/3 do salário mínimo a partir dos 14 anos, né, idade inicial mínima admitida pelo direito do trabalho, até a época em que a vítima completaria 25 anos, idade onde normalmente há a constituição de uma nova família e diminui o auxílio aos pais, certo? Lógico que não tem que ficar esperando, né? Quando é que esse menino completaria 14 anos? Não, começa a se pagar a pensão de imediato, só que se paga por 11 anos. Lembrando, só para a gente já encerrar essa aula curtinha, que essa questão dessa limitação de 11 anos, isso está longe de ser pacífico. Há diversos julgados, inclusive alguns até dentro do STJ mesmo, que pensam o seguinte: olha, se tratando de família pobre, o normal é que os filhos, mesmo depois que saiam da casa dos pais, continuem ajudando os pais um pouco, né? Só que um valor menor. Então, há julgados que condenam, né, o autor do ilícito, né, o que matou o assassino, a pagar 1/3 do salário mínimo até a idade que esse menino completaria 65 anos, né? Ou seja, pela vida inteira dele. Então, 2/3 por 11 anos e depois disso 1/3 até os 65 anos, ou seja, por mais 40 anos. Então, há julgados nesse sentido. Estou colocando aqui porque se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar alguns julgados em sentido contrário, mas então fica feita a ressalva. Mas essas decisões são as exceções, tá bom? Um grande abraço para vocês.